alunos, olá alunas, professores, professoras, chegamos! Sai Digital no ar. Sai Digital no ar, boa. Super Laércio. Animados, satisfeitos Sempre e falando satisfeito. sobre o homem. Sobre o ser humano. Trabalhamos hoje com um tema especial porque ele é muito novo em termos de Brasil. É o envelhecimento da população brasileira. Relevante tema? Relevante demais. E como estamos aí na série Cinema, dando só esse momento especial para falar sobre velhice, no final deixamos um filme bem conhecido. Legal. Tem bons temas aí sobre isso. Pessoal, por que esse tema é relevante? Vamos trabalhar com a seguinte justificativa. Pela primeira vez, o Brasil passa a ter uma população idosa em número significante e ainda com uma projeção de se aumentar o número de habitantes da população idosa. Isso muda toda a forma de pensar o comércio, a forma de organizar a sociedade, porque cada idade tem um tipo de consumo. Com toda certeza. Cada idade tem seus anseios, seus desejos, suas buscas, suas conquistas a chegarem lá, a conseguirem, e de repente vem uma velhice, abre aspas aí, alguns podem discordar, a palavra velhice, ser velho é ruim. Não sei se nós temos que chegar nesse termo de usar a palavra velho, tem que usar senil, melhor idade. É conflituoso isso, né? Coisas correlatas. Lembro muito bem, Lércio, quando você, parece que faz bastante tempo, mas não, há alguns anos você já vem discutindo a questão da pirâmide etária. E tenho te acompanhado nessa discussão. E quando você pensa em pirâmide, eu já imaginava sempre aquela pirâmide que você tem uma base enorme e depois, é claro, ela vai afunilando como um triângulo, né? Mas você já tem mostrado que as coisas mudaram mesmo e já não temos mais a perfeição desse triângulo. Quer dizer, ainda é um triângulo, mas cada vez com uma base menor, kibe, né? Cada vez com uma base menor e com um topo maior, né? Então o desenho ficou estranho, cada vez mais estranho, né, Lércio? Professor Marlos, você sempre diz que o nosso aluno, para fazer uma redação, tem que ter argumento de autoridade. Ele precisa, senão não é. E as provas são concretas. Agora, final do ano, sempre há assim, uma busca, vamos vestibulares. Os vestibulares têm uma predominância pelas dissertações e pelas dissertações argumentativas ou pelos textos de opinião. Não há texto de opinião, não há dissertação ou dissertação argumentativa que não se fundamente, que não se embase em elementos concretos, em elementos de autoridade. Não há. Veja só, então, isso que a gente está argumentando aqui é algo que vem se discutindo há algum tempo. Mas vamos trazer dados extremamente recentes, agora do início de setembro, sobre esse assunto. Dá uma olhadinha para que puxe a provocação aí. Vamos lá, eu preparei algumas telas. Olha o que diz aí. Segundo dados, então, da Global Age Watch Index 2015, em parceria com a Universidade dos Estados Unidos, a Stanford, diz que o Brasil é o 56º no ranking dos melhores países para um idoso viver. Portanto, ruim. Se nós estamos em 56º em 90 países, é 90 o número dos que foram pesquisados, esta posição aqui entenda como ruim. Aí segue. Os dois melhores países, para você guardar aí como conteúdo, são Suíça e a Noruega. Interessante, dois países nórdicos aí, né? O norte ali da Inglaterra, já no Polo Norte você vai ver esses dois países. Esse estudo avaliou, então, o bem-estar social e econômico. Então, o bem-estar social, o econômico, nisso o Brasil ficou melhor, já mostro, de quase 100 países. Se nós estamos na 56ª posição, muito ruim. Com toda certeza. Olha que interessante, até eu destaquei com cores aí para você gravar mesmo. Dados coletados no estudo, vamos lá. Bem-estar social e econômico. E os critérios foram a renda, esse pessoal idoso ganha alguma coisa? Eles recebem? A saúde, importante a saúde da população idosa, tem que ter um projeto diferenciado para eles. Qual é o nível de educação que esta população idosa tem? E a questão do emprego. Não é porque é idoso que não precisa trabalhar ou não queira trabalhar. E automaticamente o país como um ambiente favorável para essas pessoas viverem.
Pelo critério renda, olha que interessante, professor Marlos. Nesse critério renda, o Brasil foi bem avaliado, por incrível que pareça. Quase 82% dos nossos idosos, dos 23,5 milhões, é um número gigantesco, 23, é mais do que muitos países por aí, dos idosos brasileiros recebem algum tipo de pensão ou uma assistência social. Neste quesito, nós somos o 13º país entre os 96. Então, no geral, nós ficamos em 56, na 56ª posição. Mas, pelo critério renda, pelo critério ter algum tipo de renda, mudou completamente. Nós vamos para a 13ª posição, vou destacar aqui, e isto muda por completo. Quer dizer, temos coisas boas, temos coisas ruins. Quebrei todo mundo, foi para lá, aí para troquei de câmera. Demonstra que nós temos que repensar. Se você hoje é jovem, tá? Lembre-se que o critério de ser idoso tem que ter 60 anos. Okay. Mínimo. Tem que começar a pensar já, tem que começar a refletir sobre isso. O que vai acontecer depois? E é claro que na argumentação, no texto, você já começa a ter subsídios. Não dá para falar sobre envelhecimento da população brasileira sem ter o mínimo de discussão acerca do Estatuto do Idoso. Perfeito. É necessário ter uma leitura do Estatuto do Idoso, ou seja, saber que o idoso é amparado. Aliás, nós temos várias situações de amparo, curiosamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 25 anos agora, o ECA, acompanha indivíduos até 17 anos e 11 meses, 29 dias. Depois, o indivíduo a partir dos 18 anos, e ele vai até perto dos 30, ele tem o Estatuto da Juventude que o ampara. É esse recorte entre 30 e tantos e 59 que não tem nada que ampare. Esses são os sem estatuto nesse país, né? Se virem. Se virem. Mas a partir dos 60, e Laércio mencionava, é o idoso, que está amparado pelo estatuto. Então, discutir esta questão é também reconhecer que há um organismo, há uma lei, há uma orientação, a normatização que ampara o idoso para que ele não seja relegado a esse simplesmente, olha, já afasta se você não tem mais nada a declarar. Não é isso, né? E da mesma forma, Lércio mencionava aqui no texto, observar a renda, certo? Pensar na questão da saúde. O que existe nos aspectos da educação e de emprego, porque é notório que esse idoso, ele tem aposentadoria, ele pode ter aposentadoria de uma função, de uma outra função, mas ele necessariamente pode dizer assim, agora eu vou realizar, eu trabalhei 30 anos da minha vida, 35 anos da minha vida, 40 anos da minha vida em uma função, mas agora eu quero realizar meu outro sonho. Sim, quero fazer então, por isso nós vemos algumas pessoas, línguas. Exatamente, nós vemos algumas pessoas já com maturidade fazendo uma outra graduação, fazendo uma licenciatura, daquele indivíduo que trabalhou no escritório a vida toda e o sonho dele era ser professor. Ele vai dizer, sabe o que eu vou fazer? Eu, depois de me aposentar, eu vou fazer uma faculdade, uma licenciatura e vou dar aulas. Por quê? Porque eu quero, tenho coisas para contribuir. Sim, porque eu quero isso. E dentro da renda, no nosso país acontece um fato que não é comum nos outros. Muitas vezes, a única renda que se tem na família é daquela pessoa aposentada. Exatamente. É ele que mantém a família. Ele continua. Enquanto em atividade laborativa normal e percebendo suas remunerações, ele já era o alicerce da casa. Agora, depois de aposentado, ele continua sendo o alicerce da casa. Professores, professoras, olha, esse é um assunto importantíssimo para se discutir com um aluno. Os nossos alunos precisam adotar a cultura japonesa nesse sentido, de um respeito mais profundo à pessoa mais velha, idosa. O termo que se usar aí, eu não entendo que nenhum deles seja pejorativo, porque até o conceito de ser velho, todo mundo diz que está na cabeça. Claro que eu posso ter um corpo que está gasto pelo tempo, mas uma mente, às vezes, muito mais aberta do que uma pessoa pronta de 20 anos, exatamente, que quer ainda conquistar coisas novas. Mas o respeito pelo idoso, que vai desde a vaga do estacionamento, ou a conquista deles não precisarem ficar na fila, porque sabe-se que do ponto de vista do corpo físico, ele não pode mais ficar ali 20 minutos em pé em uma fila, ele tem que ser atendido primeiro e assim por diante. A questão do banco do ônibus, que a pessoa finge que está dormindo e o idoso ali em pé esperando para sentar e a pessoa não libera aquele banco que por direito é dela, por lei, é uma questão legal.
Nesse aspecto, também relevante, Estatuto do Idoso, as questões de saúde, renda, educação, enfim, aspectos norteadores, mas também não esquecer da expectativa de vida. Sim, é esse ponto da expectativa de vida que também faz com que a reflexão sobre como lidar, como ter programas, funções para quem ultrapassa essa barreira dos 60 anos é notório, né? Perfeito. Mais alguns dados para você poder aí usar na sua redação. Veja lá, comparação na América Latina. Isso é ruim, tá? Entre os países da América Latina, o Brasil está atrás do Panamá. Vamos lá, que está em 20º. Estamos atrás do Chile, que está em 21º. Eu achava que o Chile estaria, quando eu comecei a ler, achei estranho o Chile ficar atrás do próprio Panamá. O Uruguai, estamos atrás do Uruguai, estamos atrás da Costa Rica, com todos os problemas que a Argentina vive há muito mais tempo do que nós. A Argentina está numa posição bem mais vantajosa. Idem para o México, 33º, Colômbia, 36º, Equador, 44º, Peru, 48º, El Salvador, próximo ao Brasil aí, 56º, e daí estamos encostados ali na Bolívia em 55º. Olha que interessante esse dado aqui, ó. Tá? Maior expectativa de vida que o professor Marlos acabou de chamar a atenção. O Japão é o país onde o idoso, 60 anos, pelo critério da ONU, tá? Tem maior expectativa de vida. Ao chegar aos 60 anos, o idoso lá no Japão, acredita-se que tem ainda mais 26 anos. Claro que aqui ainda está misturado homens e mulheres. Se eu separar só mulheres, aumenta. Ok? Então aí tem uma média dos dois gêneros. Volta lá, por favor, Michel, nesse quadro. Aí continua. Em nosso país, o idoso tem 5 anos a menos quando chega aos 60 do que no Japão. É a média mundial, mas você tem que ver aí que nessa média mundial tem países com uma condição financeira muito menor do que a do Brasil. Exatamente. Então precisa ser repensado isso. Por quê? Não? Quando você fala do Japão, imediatamente vem a qualidade de vida. Sim. E a qualidade de vida, e você vai dizer assim, mas o Japão é menor. Pois é, mas eles enfrentam desafios muito grandes em relação a tudo. Geograficamente, o Laércio pode dizer isso de forma bem mais específica do que eu possa mencionar. Esse argumento que foi bom ter citado, porque é muito comum na sala de aula os alunos falarem, pera lá, mas o Japão é menor, a Alemanha é menor, a Noruega... Mas se fosse assim, os Estados Unidos, que tem o tamanho do Brasil, seria uma desgraça. E não é. Então, eu não posso trabalhar com a área, porque, veja, a limitação de território que o Japão tem, ela é extremamente prejudicial, se você for pensar. E não, os receios, os medos e dos terremotos. Eles estão sobre uma placa tectônica. Não tem área para produzir questões agrícolas. Para você pensar em parques, como o Brasil tem, que é essencial, o Brasil tem possibilidade que é essencial para caminhadas, para o convívio das pessoas, porque ninguém quer ficar preso a um apartamento. Então o Japão já não tem essa condição e nós temos a oferecer tudo isso com grande qualidade para poder melhorar a vida dos nossos idosos. Veja, se eu tivesse capacidade, talento, gostasse e fosse fazer medicina, eu me preocuparia não com as crianças, a pediatria, eu me preocuparia em ser um bom geriatra. Com toda certeza. Até uma dica aí para esses meninos e meninas que querem que pensam em medicina. E não são poucos. É verdade, não são poucos. A geriatria tornar-se-á cada vez mais importante dentro desse país. O pessoal que vai fazer engenharia, a mesma coisa. Lembra dos apartamentos dos anos 70, dos anos 80? Janelas enormes. Grandes, tinha o quarto maiores, de empregada. Sim. E escadaria também aos montes. O Curitiba tem uma coisa chamada sobrado, não sei se eu não vejo isso se repetir em outros lugares. Mas com tanta predominância. Só que é uma coisa que para o idoso vai ser inviável, subir dessa escada. Você que vai ser engenheiro, arquiteto, pense como que você vai projetar uma casa que esse idoso possa se locomover e que ele tenha apoios. Porque quando um idoso cai, e geralmente eles quebram muito o fêmur, essa parte da bacia. Para recuperar é dramático, é um custo alto, é um sofrimento
absurdo, sendo que ele pode ter um tipo de corrimão dentro de casa, os banheiros. Os banheiros projetados sempre com o apoiador. Um apoio. E não é uma necessidade. Não é questão de algo estética. Estético, nem extravagante, é uma necessidade. Ele precisa se apoiar, não tem mais a mesma situação. E aí eu lembrava exatamente um episódio curioso. Nós vamos deixar um dos filmes que quero deixar é Cocoon. Longo, antigo, mas interessante isso. Cocoon. Você pode olhar com carinho o Cocoon e perceber assim a questão dos idosos rejuvenescendo. Interessante, né? Nas variantes do Cocoon. Mas eu lembrava, diga lá. Não, esse filme é um clássico. Sim. É um clássico. Sempre se diz que as pessoas precisam visitar os clássicos, por exemplo, da literatura, mas os filmes também. Você talvez encontre alguns problemas de, digamos assim, tecnologia de filmagem, mas você tem que vir para a essência desse filme e essa discussão da busca que nós, por um lado, queremos e por vir um drama, se seria bom viver para sempre, ou como é que é chegar a ser velho, e com toda a energia. Tem uma propaganda que aquele senhor, ele vem disfarçado de senhor, com a bengalinha, de repente começa a andar de skate e a molecada fica espantada. Estranho, exatamente. O episódio, também de uma série não tão antiga, assim, para os mais precoces, sim, mas que lembra muito bem essa questão do idoso, né? Como tratar o envelhecimento. Né? Havia uma série, das várias séries norte-americanas, que envolvem famílias. Nós sabemos que os Simpsons são campeões nisso. E sabemos também que o vovô, o pai do Homer, é a figura do idoso que é deixado ao lado, né? Por várias razões. Aí justifica-se porque ele sempre foi mal com o Homer e tudo mais. E é um episódio em que ele explica o que aconteceu. Conflito freudiano, né? Conflito, sempre o tempo todo. Mas há uma outra família que também viveu isso, conceito de família. Jetsons viveram isso lá atrás, mas eu estou falando da família dos dinossauros, do episódio da família dos dinossauros. Há um momento em que, porque é o pai, né? É o Dino, a esposa, os 2 filhos e o Baby. Que tá sempre naquela cadeirinha ali. Que está na cadeirinha, que com a panela, né? Não é a mamãe, que ficou mais ou menos um jargão popular. E o que acontece? É um episódio em que eles têm a avó, e a avó é ótima. E ela é querida, ela tem plena atividade, ela atende aos 13, todo mundo gosta dela, as 3 crianças, mas ela já está na fase em que ela é levada para um vale. E nesse vale ela é jogada. Como se fosse um elefante. Como se fosse, ela é deixada no vale. E eles não entendem isso. Por que ela tem que ser levada para o vale? Porque justamente ela tem plenas condições de saúde. Como é que ela vai ser levada para um vale? E é isso que ocorre, né? Nessa relação curiosa. Parece que o indivíduo chegou a essa idade, ele não tem mais valor. Ao contrário. É exatamente nessa idade que ele tem mais sabedoria e discernimento para observar certas coisas. Não diria mais valor, ou menor valia, ou mais valia, mas tem valia. E aí que está o ponto. Parece que algum indivíduo, o pejorativo isso é coisa de velho. Isso é pejorativo. Dá a entender que é uma coisa menor, é uma coisa ruim, é uma coisa prejudicial. E não é isso. Por isso que eu argumentei antes que precisamos voltar, olhar para os orientais, tanto os japoneses quanto os chineses, no respeito que eles têm aos velhos. Tanto é que na China quem fica cuidando é o filho, né? E no meu bairro, por exemplo, em menos de 10 anos, apareceram 3 casas de repouso. 3 casas de repouso. Porque a população está envelhecendo. Sim. De onde a gente tirou isso? Eu quero mostrar aqui a referência bibliográfica. Coloca lá para nós, Michel, por favor. Esse dado é da revista Veja. Suíça, o melhor país para idosos viverem, o Brasil está em 56º. Aí vem um texto longo que você pode fazer uma leitura com seus alunos. E aqui, 2 fontes para a gente ter uma leitura diferenciada. O Brasil fica em 56º. Engraçado que a manchete muda tudo, né? Toda a ideia. E vem aqui todo esse texto com a discussão que a gente acabou de levantar aqui para vocês em relação aos dados da população brasileira que está envelhecendo. E bastante. Bastante. E políticas precisam ser tomadas em relação a isso. Só tomamos decisões políticas como cidadão em relação ao assunto quando conhecemos. E uma forma de saber se conhecemos é escrevendo, porque ali você consegue concretizar aquilo que você acha que pensa ou aquilo que você realmente pensa sobre o assunto, faz uma discussão, o professor corrige, debate. A sugestão, dentro dessa linha, isso é trabalhar mesmo. Um texto entre 20 e 30 linhas, 20 a 30 linhas,
e essa discussão toda exista já no início. 20 a 30 linhas, façamos o trabalho, aquele trabalho conceitual de 4 parágrafos, e nessa conceituação de 4 parágrafos que nos parece sempre relevante, pensarmos mesmo na apresentação do tema, nas variantes do tema, no desenvolvimento que se pode colocar, por exemplo, elementos do Estatuto do Idoso, e aí esse programa, essa aula, esse momento nosso, sirva para você dizer assim, deixa eu conhecer um pouquinho o Estatuto do Idoso. Sim. O que será que esse Estatuto do Idoso tem? Por várias razões você vai conhecer. Primeiro, porque um dia você vai ser amparado por ele. Essa é a primeira coisa. Segundo, porque você também terá idosos em casa ao seu lado. Pai e mãe, inicialmente, sem contar o vô, a avó, ou o biso e a bisa. Que vai ser comum daqui por diante. Se alguns ainda tiverem, isso é comum. Por quê? Aí entra o outro lado. Hoje você vê pessoas que dizem assim, puxa, eu tenho 40 anos, eu já sou avô. Isso era há 40 anos, mas há 40 anos já era avô antes, aos 40 anos também. Eu tenho uma prima com a minha idade que é avó. Então, justamente, só que tem um detalhe. Aos 40 anos, isso lembra um texto do Nelson Rodrigues, em que ele cita assim a Mercedes, era uma senhora bem feita de corpo, de seus 40 anos, conservada, mas isso é a cabeça de um escritor de 1960, que via alguém com 40 anos como idoso. Sim. Hoje nós estamos vendo alguém com 60 anos como idoso, daqui a pouquinho pode ser que exista uma reflexão, não, idoso mesmo é aquele que tem 65. Sim. O idoso é aquele que tem 70 anos, porque que tem 60, vai ter que ser ampliado. Está cheio de vigor ainda, né? Sim, vai ter que ser ampliado. A medicina tem avançado, as pessoas estão se comportando diferente à mesa. Só então, o fato de proibir sal, por exemplo, em alguns restaurantes. E assim vai. Que eu diga. Obrigado. Fechamos a conta? Fechamos, por favor. Grande abraço. Semana que vem tem mais. A gente vê. Até mais. Aqui. Tchau, tchau.